A solução para o nosso povo eu vou dar. Negócio bom, assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Seria cômico se não fosse trágico. Infelizmente, a letra da música de Raul Seixas, também cantada pelos Titãs, revela como o nosso país vive há pelo menos 3 décadas. Por que esse número 3 décadas é tão batido aqui nos meus vídeos, na minha produção no Instagram? Por que eu falo tanto dessas 3 décadas? É porque a partir dos anos 90, né, o primeiro governo democrático do Brasil, depois de 21 anos de regime militar, um receituário neoliberal, uma cartilha com normas para ditar as regras econômicas do Brasil e dos demais países da América Latina, foi implantada aqui no início dos anos 90 e perdura até os dias atuais. Entre governo de esquerda, governo de direita, conservador, extremista, não importa. Quem senta na cadeira de presidente da República acaba se tornando refém desse ideário neoliberal e parece não demonstrar interesse em romper com esse jogo, com esse tipo de política, que foi, de certa forma, moldada, gestada, ainda no Reino Unido, no final da década de 70, com Margaret Thatcher, e mais tarde, nos anos 80, com Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Esse modelo neoliberal, ele tem como norma, como conduta, o Estado mínimo. Ele prega o Estado mínimo. A questão econômica, a regra do jogo, deveria ficar a cargo das instituições privadas. Só que no que tange a América Latina, essa regra do jogo é meio bagunçada. A Vale do Rio Doce, que nos anos 90 era a maior empresa do país, maior até do que a Petrobras, foi privatizada por um valor muito abaixo do seu valor real de mercado. Um valor irrisório. E, pasmem vocês, quem emprestou dinheiro para a privatização da Vale do Rio Doce foi o próprio Estado brasileiro, através do BNDES. Parece cômico, mas é trágico. O próprio Estado financiou a compra de uma empresa pública. Uma empresa criada por Getúlio Vargas e que colocou o Brasil, na época da sua criação, como uma das grandes promessas de crescimento dentro dessa lógica capitalista. Não só a Vale do Rio Doce, mas a Companhia Siderúrgica Nacional, a Eletrobras, a Petrobras e tantas outras grandes empresas que foram criadas com dinheiro do povo, para servir ao povo, e que, felizmente ou infelizmente, foram privatizadas. Todo esse discurso de privatização, o senhor quer dizer que o senhor se posiciona contra a privatização, que tudo deve pertencer ao Estado? De forma alguma. De forma alguma. Na antiga União Soviética, havia uma fábrica de lâmpadas. E essa fábrica produzia lâmpadas que duravam 30 anos. O que aconteceu com essa fábrica? Faliu. Um ser humano compraria lâmpadas nessa fábrica no máximo 3 vezes durante toda a sua vida. Não havia concorrência. Era uma empresa pública. Por outro lado, a grande crise, a grande depressão de 1929, foi uma crise de superprodução. Não havia controle. O mercado produzia em excesso, de uma forma que as pessoas, o mercado consumidor, não tinha condições de absorver tanto produto. Veio a crise. Assim também foi a crise do subprime em 2008, onde houve um descontrole, onde o setor privado, principalmente o setor privado bancário, financeiro, ele emprestou dinheiro para pessoas que não apresentavam reais condições de poder pagar. Não havia um controle. O que eu quero dizer com essas duas histórias, com esses dois exemplos? Tudo na mão do Estado pode ser um problema, e tudo na mão do setor privado, sem alguém que regule, também pode ser um problema. Há um pesquisador que diz que 21 é o século da Ásia. As nações asiáticas, eu não cito a China, que já é uma realidade, nem o Japão, que está consolidado há muitas décadas, mas eu falo da Coreia do Sul, dos novos tigres asiáticos, Malásia, Vietnã, a própria Índia, no Sudeste Asiático, são países em que o Estado e as instituições privadas caminham juntas. Muitas vezes o Estado se torna parceiro das grandes empresas desses países. Não à toa,
das 10 maiores economias do planeta, 3 são asiáticas. E com grande expectativa de que, até o final do século, das 3 maiores economias do planeta, 2 sejam asiáticas, né? Em primeiro lugar, a China, e em segundo e terceiro, rivalizando com os Estados Unidos, viriam a Índia. E aí, sem falar de Japão, de Coreia do Sul, do Vietnã, que está aquecendo, da própria Malásia, Hong Kong, Singapura, são cidades-estados ou países que têm dado uma resposta positiva diante desse modelo capitalista, porque souberam mesclar o papel forte do Estado com a inovação, o dinamismo do setor privado. Essa que é a realidade, é unir o que tem de positivo nos dois. O problema é que o neoliberalismo implantado na América Latina nos faz crer que o bom é privatizar, que o bom é vender tudo, que esse Estado está obsoleto. E há 30 anos essa nação vem sendo dilapidada, suas empresas públicas vêm sendo vendidas. E o que aconteceu de lá para cá? O Brasil tem perdido posições no que diz respeito ao índice de industrialização do país. Sua economia é de sobremaneira dependente do setor primário. E aí aquele comercial que passa naquela emissora, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Na verdade, o agro é extremamente importante, mas não existe nação no planeta Terra, nem na história do planeta Terra, que tenha se tornado desenvolvida, tenha se tornado uma grande potência, ou ofertado boa, excelente qualidade de vida para a sua população, sendo única e exclusivamente dependente de um único setor. Nesse caso, o setor primário, que é a agricultura, a pecuária. Volto a repetir, o setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, é extremamente importante para a economia do Brasil. Porém, precisamos de indústria. Precisamos também de um Estado forte. Precisamos que esse Estado seja parceiro das empresas privadas deste país. É isso que falta. E nessa política neoliberal, o que é pregado, a cartilha, a pedagogia neoliberal, faz com que as pessoas tenham uma verdadeira ojeriza ao Estado e abrem mão de empresas estratégicas dentro desses países para seguir a esse ideário neoliberal, que atua na saúde, que atua na educação, que atua no setor produtivo e que tem um único objetivo: vender, vender, vender e vender. E esse Estado tem que ser encarado assim, como obsoleto pela população. Por quê? Porque esse Estado deve servir a meia dúzia que lucra com esse modelo predatório, que deixa o país endividado e que não nos permite, de fato, alcançar a soberania, sermos, de fato, dono de nossas riquezas. Não fosse a pandemia, o SUS seria privatizado. Imagine aí, 200 milhões de usuários. Mas a pandemia revelou o papel estratégico que esse sistema único de saúde tem na vida de todos os brasileiros e que, com certeza, evitou que muito mais mortes ocorressem por conta da atuação dos profissionais que atuam no SUS. E a gente externa essa importância para os Correios também, que está sofrendo ameaça de privatização, que é uma empresa estratégica, lucrativa. Empresa privada nenhuma quer comprar uma empresa que dê prejuízo. E os Correios, mantendo o monopólio das correspondências nesse país, é uma empresa lucrativa para o Estado, estratégica porque vai onde ninguém vai, garante a soberania e a integração nacional. A Petrobras, que até o final da década passada era a empresa que melhor no mundo dominava a tecnologia de extração de petróleo em águas profundas. Conhecimento, informação, tecnologia, expertise, você não coloca na mão do capital estrangeiro, você aprimora, porque isso traz divisas para o país. Isso vai exigir que cada vez profissionais mais qualificados atuem nesse ramo, gerando emprego, dinamizando a economia. Então, fica aqui um desabafo do professor. Não essas privatizações estúpidas, absurdas. Não que eu seja contra a privatização. Eu sou contra a esse modelo neoliberal que prega única e exclusivamente como tábua de salvação vender tudo. No dia que a gente vender tudo e não tiver mais nada para vender, tenhamos cuidado. Porque quando não restar mais nada para vender, você que pode ser a mercadoria e ser vendido daqui a pouco como escravo para alguma grande nação que defende as suas riquezas e que sabe a importância estratégica de manter a soberania de um país. Valeu, galera. Isso aqui é um desabafo do professor João.
Fica aqui mais uma dica, mais uma análise. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, comente e ative o sininho das notificações. Forte abraço, valeu, tamo junto. É Selva.